Brother Sam, a operação em que os Estados Unidos quase invadiram o Brasil. Início dos anos 60. Guerra Fria no auge. Cuba tinha acabado de virar comunista e o presidente do Brasil, João Goulart, o Jango, visitava a China comunista, se aproximava de sindicatos radicais e empurrava reformas que assustavam metade do país. Para os americanos, o Brasil estava prestes a virar a próxima Cuba e os militares brasileiros também sentiram aquele cheiro de comunista. Então, enquanto os generais organizavam o golpe por dentro, os Estados Unidos montaram um plano B por fora. O USS Forrestal, o maior porta-aviões do mundo, navegou em direção a Santos com 6 destroyers, 50 helicópteros e 110 toneladas de armas. Nome em código: Brother Sam. Se o golpe falhasse, os americanos entravam. Não precisou. Os milicos tomaram o poder em 48 horas. A frota voltou em silêncio e por 12 anos ninguém soube. Só em 1976 que documentos revelaram que os Estados Unidos tiveram uma frota de invasão apontada para o Brasil. O presidente Johnson disse: "Vamos ficar em cima de Goulart e nos expor se for preciso." Para barrar o comunismo, os militares entraram com os 2 pés na porta. Mas o que montaram depois foi uma máquina de moer que ninguém conseguiu desligar por 21 anos. Limpeza. A operação que empurrou o toco na esquerda. O golpe tinha dado certo. Jango, com a calcinha entre as pernas, fugiu para o Uruguai. Agora o regime precisava garantir que nenhum aliado dele ficasse em posição de reagir. E aí começaram os IPMs, inquéritos policiais militares. Centenas deles. Ao mesmo tempo, 3.000 pessoas presas em 30 dias. Políticos ligados a Jango, sindicalistas, professores, militares que ficaram do lado do presidente deposto. A ideia original era cirúrgica, tirar de campo quem representava risco real. Mas a máquina cresceu mais rápido que a intenção. O processo ficou tão amplo que os próprios militares apelidaram os IPMs de fábrica de comunistas, porque já estavam acusando mais gente do que comunista real existia no país. E aí uma ala dentro do regime olhou para tudo isso e pensou: ainda é pouco. O que eles planejaram a seguir é de arrepiar. Paraçar. A operação que quase matou 100.000 pessoas no Rio de Janeiro. 1968. O regime já tinha 4 anos. A esquerda armada começava a reagir com assaltos a banco e sequestros. E dentro do próprio governo, uma ala radical decidiu resolver o problema de um jeito definitivo. O brigadeiro Bournier, chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica, montou um plano em segredo. Fase 1. Explodir o gasômetro de São Cristóvão e a represa de Ribeirão das Lajes. O rio ficaria sem gás e sem luz. Estimativa de mortes: 100.000. A culpa iria para a esquerda. Fase 2. E essa é a parte que quase ninguém conhece. No meio do caos, esquadrões executariam 40 alvos políticos. Na lista, Juscelino, Jânio, Lacerda. 3 ex-presidentes. Os nomes seriam passados de 5 em 5, para nenhum operador conhecer a lista completa. Bournier escolheu o capitão Sérgio Macaco, paraquedista de elite da FAB, para comandar a missão. O homem perfeito. E Sérgio disse não. Denunciou tudo. 37 testemunhas confirmaram. Bournier foi absolvido. Sérgio teve a carreira destruída. O plano morreu ali, pelo menos por enquanto. Guarda esse conceito bandeira falsa. Ele volta no final do vídeo. Bandeirantes. A operação montada com dinheiro de multinacionais. 1969. A guerrilha urbana estava crescendo. Assaltos a bancos, sequestros de embaixadores, bombas. O regime precisava de uma resposta rápida e não tinha estrutura para isso. Cada força, exército, marinha, polícia, operava separada. A OBAN juntou tudo numa coisa só. Mas o detalhe que torna essa operação diferente de qualquer outra é quem pagou a conta. Não foi o governo, foi a iniciativa privada. O ministro Delfim Neto organizou um jantar de arrecadação num clube de São Paulo. Ford, General Motors, Volkswagen, Bradesco, Camargo Correia, todos contribuíram. E tem um nome que resume a história inteira. Henning Boylesen, presidente da Ultragaz, dinamarquês. E Boylesen não financiava de longe não. Ele aparecia. O empresário pôs a cara e o dinheiro na máquina de repressão e foi por isso que virou a bola da vez. Em 71, a guerrilha o executou numa emboscada em São Paulo. A OBAN durou pouco com esse nome. Virou DOI-CODE e se espalhou pelo país. O primeiro chefe em São Paulo, Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça em 2008 como torturador. O que tinha começado como defesa contra o comunismo já era outra coisa. E no meio da selva amazônica, uma ameaça crescia que ninguém no regime tinha percebido. Mesopotâmia.
A operação que caçou no lugar errado. Final dos anos 60. O exército recebe informações de que grupos armados estavam se infiltrando na região do Bico do Papagaio, divisa do Maranhão com o Pará. E era verdade. A ALN e a VAR Palmares, organizações de extrema esquerda, tinham montado pequenas bases ali. Os militares mandaram tropas a partir de Imperatriz, desmantelaram tudo sem grande dificuldade e voltaram satisfeitos. Missão cumprida. Só que não. Enquanto o exército caçava esses grupos, a poucos quilômetros dali, o PCdoB estava plantando, em silêncio, o embrião de uma guerrilha rural que vinha sendo preparada há anos. Militantes chegavam disfarçados de camponeses, aprendiam a caçar, a pescar, a andar na mata, criavam escolas de alfabetização para os moradores, ganhavam a confiança da população local. E o exército não viu nada. A maior ameaça que o regime enfrentaria nos 21 anos de ditadura cresceu literalmente debaixo do nariz da Operação Mesopotâmia. Quando descobriram, já era tarde. E o que veio depois exigiu a maior mobilização militar desde a Segunda Guerra. Pajuçara, a operação que mobilizou 5 forças armadas para eliminar um homem. O alvo, Carlos Lamarca, ex-capitão do exército que desertou em 1969, levando um caminhão cheio de fuzis e metralhadoras. Lamarca virou o inimigo número 1 do regime. E em agosto de 1971, a inteligência militar descobriu que ele estava escondido num povoado minúsculo no sertão da Bahia, Buriti Cristalino. Menos de 100 moradores. O que o exército mandou para lá? 215 militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, DOI-CODE, 5 forças contra um povoado onde todo mundo se conhece pelo nome. Quem chefiou a operação foi o Major Newton Cerqueira. Lamarca tentou fugir pelo sertão, foi cercado e virou estrelinha em setembro. O regime comemorou, mas Cerqueira não parou ali. 2 anos depois, ele reapareceu, num lugar chamado Araguaia. E o que aconteceu lá faz a Pajuçara parecer fichinha, papagaio. A operação em que o maior exército da América Latina perdeu para 69 guerrilheiros. Lembra da guerrilha que cresceu debaixo do nariz da Mesopotâmia? Em 1972, o exército finalmente descobriu. O PCdoB tinha 69 militantes espalhados pela selva do Araguaia, entre o sul do Pará e o norte de Goiás. Parte deles treinada militarmente na China. Guerrilheiros com formação maoísta, preparados para a guerra de selva, vivendo ali há anos. Conheciam cada trilha, cada rio, cada morador. Para o regime, o pior cenário possível. Comunistas treinados por potência estrangeira operando dentro do território nacional. A resposta foi a maior mobilização de tropas desde a FEB na Itália. Milhares de soldados, proporção de 50 para 1. Parecia impossível perder. Mas os soldados que mandaram eram recrutas de 18, 19 anos, cumprindo serviço militar obrigatório. Nunca tinham visto selva na vida. E no primeiro confronto, os guerrilheiros emboscaram uma patrulha perto de um riacho. O cabo Odílio bateu as botas na emboscada e mais um tenente e um sargento saíram feridos. Os restos só foram resgatados uma semana depois. Os guerrilheiros não deixavam ninguém se aproximar. Uma moradora resumiu a cena dos recrutas. Passaram tudo por aqui chorando, tudo na boleia do caminhão cheio, chorando. A Papagaio fracassou. A FAB chegou a jogar napalm na selva e errou o alvo. O exército voltou sem resolver nada e o governo Médici ficou furioso. Quando voltaram ao Araguaia, não mandaram mais recrutas, mandaram espiões. Sucuri, a operação em que agentes do exército viraram outras pessoas. Abril de 1973. Depois do fracasso da Papagaio, o comando saiu do exército convencional e foi para o CIE, Centro de Informações do Exército. A lógica mudou completamente. Nada de tropas, nada de caminhões, nada de fardas. Dessa vez, oficiais e sargentos do DOI chegaram à região disfarçados, sem documentos reais, sem identidade militar. Um virou comerciante, outro virou fazendeiro. E o mais importante de todos, se apresentou como agrônomo do INCRA. Nome falso, Dr. Luchini. Nome real, Capitão Sebastião Rodrigues de Moura. Codinome, Curió. Entre abril e outubro, a Sucuri mapeou tudo. Cada guerrilheiro identificado, cada rota catalogada, cada caboclo que ajudava a guerrilha fichado, nenhum tiro disparado. Era uma operação de inteligência pura. E quando terminaram, entregaram o mapa completo pro comando. Agora só faltava uma coisa, a ordem. E a ordem que veio foi uma só: não fazer prisioneiros. Marajoara, a operação com ordem de não fazer prisioneiros. Outubro de 1973. A Sucuri entregou o mapa. Cada guerrilheiro identificado, cada trilha marcada. Agora o CIE mandou as tropas de elite. E quem assumiu o comando? O coronel Newton Cerqueira, o mesmo da Pajuçara, o mesmo que caçou Lamarca no sertão baiano. Desta vez, a estratégia era diferente. Grupos pequenos, soldados profissionais, sem farda, operando como mateiros dentro da selva. Empurraram os guerrilheiros pro terreno alto
alto e seco e emboscavam quando desciam para buscar água. A ordem era clara: 100 prisioneiros. Dos 69 guerrilheiros que lutaram no Araguaia, só 2 escaparam com vida. Cerca de 60 foram de base ou desapareceram. Enquanto isso acontecia, nenhum jornal no Brasil publicou uma linha. Nenhum. O país inteiro não sabia que tinha uma guerra no meio da Amazônia. A imprensa só ficou sabendo anos depois. Quando acabou, o exército tinha um problema novo: os corpos. Limpeza do Araguaia, a operação que voltou à selva a apagar as estatísticas da história. 1975. Governo Geisel. A guerrilha já tinha acabado. Não havia mais ninguém para combater. Mas os militares voltaram ao Araguaia mesmo assim. Dessa vez não levaram armas, levaram paz. A missão era simples: nem cova, nem nome, nem prova. Gente que foi de arrasta na selva e que o regime queria que continuasse desaparecida para sempre. Nenhum rastro podia sobrar, nenhuma cova, nenhum nome. Os camponeses da região que sabiam de alguma coisa receberam um recado simples: fala e vira estatística. Funcionou. Por décadas, ninguém abriu a boca. A operação foi tão eficaz que quando, anos depois, as famílias dos desaparecidos foram à justiça pedindo os restos mortais dos filhos, o Estado brasileiro não tinha o que devolver. O caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado. Até hoje, a maioria dos corpos nunca foi encontrada. O regime aprendeu a apagar rastros dentro do Brasil, mas a repressão já tinha cruzado fronteiras fazia tempo. Condor. A operação em que 6 ditaduras combinaram de caçar os inimigos umas das outras. Anos 70. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, todos sob regimes militares. E todos com o mesmo problema: opositores que fugiam para países vizinhos e continuavam operando de lá. A solução foi criar uma rede. Se um dissidente brasileiro fugisse para a Argentina, os argentinos prendiam. Se um chileno fugisse para o Paraguai, os paraguaios davam conta. Captura, moedor e execução. Tudo coordenado entre governos, sem fronteira, sem lei, sem registro, ou quase sem registro, porque em 1992 um advogado paraguaio descobriu por acaso toneladas de documentos escondidas numa delegacia de Lambaré, nos arredores de Assunção. O arquivo do terror. Provas de tudo. Nomes, datas, ordens. E adivinha quem aparece nos documentos? O capitão Curió, o Dr. Luquini da Sucuri, o homem que mapeou o Araguaia e ajudou a executar a Marajoara, investigado em 108 casos de desaparecimento ligados a Condor. Depois da ditadura, Curió virou administrador de Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Espião, executor, suspeito internacional e dono de garimpo. Tudo o mesmo homem. A ditadura já estava enfraquecendo, mas ainda tinha uma última cartada: Rio Centro, a operação em que a bomba explodiu no colo de quem ia plantá-la. Nos anos anteriores, a esquerda armada tinha assaltado bancos, sequestrado embaixadores, explodido bombas e executado pessoas. O regime reagiu com tudo que a gente já viu nesse vídeo e funcionou. No início dos anos 80, a guerrilha já não existia mais. O Brasil estava em processo de abertura. A ditadura caminhava para o fim, mas uma ala militar olhava para aquilo e pensava: abrir agora é devolver o país para o mesmo caos que justificou o golpe em 64. E aí aparece de novo aquela velha ideia, a mesma do Paraçá. Bandeira falsa. 30 de abril de 1981, no Rio Centro, Rio de Janeiro. 20 mil pessoas. No estacionamento, um Puma com 2 militares do DOI-CODE, Capitão Wilson Machado e Sargento Guilherme Rosário. No banco do carro, bombas. A lógica era a mesma de 68. Explodir, culpar a esquerda, criar pânico, justificar o endurecimento. Em 68, um homem disse não. Dessa vez, ninguém disse. E o que aconteceu foi um erro. A bomba detonou dentro do carro. No colo do sargento Rosário, morreu na hora. Machado sobreviveu. A versão oficial: os dois eram vítimas de um atentado terrorista. Essa história durou anos. A perícia não batia. Os depoimentos não fechavam. O inquérito foi arquivado sem punir ninguém. Décadas depois, investigações concluíram que o Rio Centro foi o último de 40 atentados entre 1980 e 1981 atribuídos a grupos que queriam frear a abertura. A bomba do Paraçá nunca explodiu porque um capitão recusou a ordem. A do Rio Centro explodiu só que no banco errado.